Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui para te falar sobre o Salmo 3. Este Salmo 3 tem muitas mensagens aí para nós, muitas informações. Vamos lá fazer a leitura? E diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. És a minha glória que me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em voz alta do santo monte e Ele me responde. Eu me deito, eu durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustem os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. O Salmo 3 fala sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. Quem escreveu esse salmo foi o salmista Davi, o rei Davi, exatamente. O estudo bíblico do Salmo 3 revela claramente que quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Aparentemente, o Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi, como eu falei para vocês, em que ele fugia do seu próprio filho Absalão, que se revoltou contra ele. Conforme os registros bíblicos, Absalão realmente ficou obstinado em tomar o trono de seu pai a qualquer custo, tornando-se um perigoso inimigo. Com o resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira de seu filho. Você vai fazer uma leitura aí em 2 Samuel, capítulo de número 15, o versículo é o 18. Juntamente com os membros de sua casa, Davi atravessou o rio Jordão e acampou-se em Manaim. Aqui vale lembrar que Deus permitiu a rebelião de Absalão por parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa de seu pecado com Batseba. Leia 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Também é possível que o Salmo tenha dado continuidade aí a ser usado em Israel em contextos de batalha. Isso porque as suas características descreveram claramente situações de enfrentando a adversidade. E o rei Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, nas quais a revolta de Absalão foi apenas uma entre tantas e tantas. Para você, presta atenção aqui no que Deus está falando para você. A perseguição sobre Davi começou de dentro da sua casa, mas foi consequência do que ele fez lá atrás. Mais na frente nós vamos estar falando sobre o rei Davi, para que você venha entender por que esse Absalão levantou-se contra ele. Era a permissão de Deus para que o Senhor viesse corrigir a Davi pelos seus erros passados. Mas você acha assim: mas Deus, ele é mau, ele é injusto. Não, Deus não é injusto com ninguém. Mas nós é que causamos situações em que o Senhor permite que nós sejamos corrigidos. Você acha que essa situação que você está passando agora, você acha que é porque Deus é mau com você? Não. Essa situação que você está passando é o Senhor te corrigindo, dizendo para você: lembra do que você fez há um tempo atrás? Deus não está jogando na tua cara não, isso não, tá? Eu estou conjecturando para você, mas Ele, como Ele é soberano, Ele sabe tratar com cada um de nós. E Ele fala: estou te corrigindo do que você fez lá atrás. Eu estou sendo um canal, eu estou sendo um instrumento usado para te corrigir. Deus faz assim conosco. Então Deus usou Absalão para corrigir a Davi. Então Davi escreveu esse Salmo 3 nesse momento
dessa perseguição do seu próprio filho, Absalão. Então, o Salmo 3, ele é representado e apresentado da seguinte forma: o reconhecimento da adversidade, a profunda confiança em Deus, a oração pelo livramento e reconhecimento da soberania de Deus. Primeiro, agora vamos falar sobre o reconhecimento da adversidade. O Salmo 3 começa com o salmista dizendo: Deus, que o número dos meus adversários haviam sido crescido grandemente. E ele diz: numerosos são os que se levantam contra mim. Salmo 3, versículo 1. Essa declaração de Davi pode ser a melhor explicada aí à luz do que o livro de Samuel registra acerca do seu provável contexto histórico. No texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse: todo o povo de Israel cegamente Absalão. 2 Samuel, capítulo 15, na verdade, e 13. Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar os corações dos israelitas a seu favor. Você presta atenção aí como as pessoas se voltaram para seguir Absalão, filho de Davi? É importante perceber que o salmista coloca a intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número dos seus adversários tem crescido e que são números os que se opõem contra ele, e que muitos dizem que não havia salvação em Deus para ele. Salmo 3, versículo 2. A profunda confiança em Deus. Frente a esse cenário hostil que se apresentava diante dele, o salmista contrasta a sua observação melancólica acerca das aflições que cercavam com a sua inabalável confiança em Deus. E por outro lado, ele registra que na concepção de muitos, Deus havia abandonado, e por outro lado, ele declara firmemente: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exalta a minha cabeça. Versículo 3. Essas palavras de Davi lembram a conhecida declaração do apóstolo Paulo. Você pode prestar atenção aí que um versículo chama o outro. Olha, Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apesar de suas aflições, o salmista sabia que o Senhor escuta a oração e ele ouve quando o seu servo, a sua serva clama. Versículo 4. Todavia, a confiança de Davi em Deus não era apenas teórica, mas experimental. Alguém dizer por aí que confiar em Deus é uma coisa, viver como quem confia em Deus é outra. Você percebeu a diferença? Você ouvir falar de uma coisa é uma coisa e você ter experiência é outra, totalmente diferente. Viver com confiança em Deus quer dizer que você acredita nele. Independentemente de se você estar vendo ele ou não, você tem que acreditar em Deus e entregar a sua vida a ele. Nos versos seguintes, no Salmo 3, o salmista mostra que essa declaração de confiança em Deus não era vazia ou superficial, mas era algo que norteava sua vida, apesar das dificuldades que enfrentava. Por esse motivo, ele disse: eu deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Versículo 5. Davi expressa sua confiança em Deus usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente no acampamento de guerra, embora o inimigo estivesse a seu redor. Na verdade, ele viveu literalmente essa situação. Este era um pano de fundo na vida de Davi. Essa ideia soa como imprudente, mas na boca do cristão, essa ideia é apresentada como um testemunho vivido, sustentado pela proteção de Deus. Nota-se que Davi começa o salmo dizendo: são numerosos os que se levantam contra mim. Mas no mesmo salmo ele explica que a sua postura
em acreditar em Deus, independentemente do cenário que ele está vivendo, a luz de Deus, o cuidado de Deus estará ali. E ele diz no versículo 6, não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha a confiança que este homem tinha em Deus. É esta confiança que você e que eu, nós temos que ter em Deus. Independentemente da guerra que esteja acontecendo. Independentemente dos inimigos nos perseguindo, nós temos que dormir em paz, acreditando que nós temos um Deus que vela sobre nós e Ele cuida do seu sono, dos seus santos, dos seus filhos, e Ele cuida. Então você não pode ficar aí se aflagelando, se preocupando. Se você serve a Deus, se você tem um compromisso com Deus, você não tem que se preocupar com que milhares de inimigos se levantam contra a sua vida. Porque Deus está do teu lado e Ele está cuidando de você e de toda a sua família enquanto você dorme. Mas a diferença aqui está aqui, ó. Olha o segredo. Se você é fiel a Deus, se você é obediente à sua palavra, se você está fazendo o que Deus está te mandando, você não tem o que temer. Agora, outra diferença, se você não está sendo fiel a Deus, se você não tem compromisso com Deus, se você não está obedecendo à voz de Deus, aí você tem que se preocupar, porque você não vai ter a proteção de Deus na sua vida, porque Deus, Ele protege os seus filhos, mesmo que às vezes ele sai um pouquinho, coloca o pé lá fora, mas Deus sempre protege. Mas não quer dizer que Deus não cuida ainda dos ímpios, porque tem pessoas que mesmo não servindo a Deus, tá? Não fazendo aqui apologia para as pessoas irem para o mundo e estarem lá sem servir a Deus. Mas tem pessoas que Deus cuida porque tem alguém orando, tem alguém de joelho orando e falando com Deus, dizendo: Senhor, protege aquela vida, protege aquele homem, protege aquela mulher, protege aquela criança, protege aquele jovem. E aí Deus vai protegendo através da oração de outra pessoa. Deus vai livrando esta outra pessoa para que nada aconteça. O pedido de livramento, no versículo 7. O salmista realmente confiava em Deus. Ele sabia que as suas orações eram sinceras e elas eram ouvidas pelo Senhor. Por isso que ele perdeu tempo, na verdade ganhando tempo, orando a Deus. No versículo 7 ele diz: Senhor, levanta-te, salva-me, meu Deus, pois fere os queixos de todos os meus inimigos e os ímpios quebram seus dentes. Essa oração que Davi estava fazendo. E tem gente que diz que confiar em Deus, né, é uma forma de você, muitas das vezes, estar colocando a sua fé em uma coisa que você não está vendo. Mas Deus, para você acreditar nele, você não precisa vê-lo, você precisa senti-lo. Importante é isso. A prática da oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar Ele, ou o seu socorro? Isso não faz o menor sentido, né? Então, Davi, ele desfrutava de uma paz, uma tranquilidade mental, como se ele estivesse em um estado de ânimo, para não ter medo de 10 milhares de homens, ainda que assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação e segurança. Isto é, a oração a Deus. Ele conhecia o seu Deus e não perdia tempo em recorrer a Ele. Você agora prestou atenção aqui, o que essa mensagem está te falando? Davi confiava em Deus. Mas Davi não deixou de buscar a Deus. Davi não deixou de orar a Deus. Então aqui está dizendo para você: continue orando, continue buscando, continue pedindo a Deus pela vida das pessoas que você quer e pela sua própria vida. Continue em oração. Os intérpretes aí, alguns enxergam que essa oração de Davi como um tipo de grito de guerra, invocando a presença de Deus na batalha. Também é notável que a preocupação de Davi em sua oração não era meramente só a sua pessoa, mas em honrar ao Senhor. Deus havia constituído como o rei de Israel, e qualquer um que quisesse usurpar a sua posição estava desprezando o propósito divino.
estava querendo colocar a própria força acima da vontade de Deus. Por isso Davi diz que seus adversários não são apenas meros desfeitos seus, mas os ímpios, isto é, os seus inimigos, são inimigos de Deus. A expressão fere os queixos refere-se a um golpe no rosto, que significa um sinal de grande humilhação. Já a expressão quebra os dentes significa que Davi comparava os ímpios a um bando de animais selvagens que precisavam ter aí os seus dentes quebrados e domados. Então essa oração aí de Davi também recorda a oração que Moisés fez em Números capítulo 10, versículo 35, que diz assim: Levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. Prestou atenção aí a oração de Moisés? Os inimigos da obra de Deus, eles precisam ser detidos por Deus. Nós temos que orar para que Deus nos livre dos nossos inimigos ocultos e os não ocultos. Porque são muitos os que querem nos destruir por nós servirmos a Deus, por nós escolhermos servir a Jesus e a servir a Deus e aos seus propósitos. E os inimigos se levantam porque eles não querem que a obra de Deus continue. Então ele faz as invertidas dele. Ele joga a palavra para você ficar triste. Ele joga desânimo em você. Ele joga aí perseguições de pessoas íntimas que você jamais imaginou que iria se levantar contra você. Então esses são os inimigos. Mas Deus, ele sempre nos livra. Usando aí Moisés e a oração aí do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora nós vamos para o reconhecimento da soberania de Deus. Versículo 8. Davi termina o Salmo 3 com uma declaração direta à soberania de Deus. Do Senhor é a minha salvação e o seu povo a tua bênção. Davi sabia que a eficácia de sua oração não estava no poder de suas palavras, mas no poder de Deus, que governa soberanamente todas as coisas. Por isso, essa conclusão de Davi no Salmo 3, ele não se restringe aí apenas à libertação temporal que ele tanto precisava, mas a testemunhava, e também ele era testemunho de Deus, que também acerca aí de uma libertação cuja implicação era eterna. Então nós temos que perceber que essa libertação, ela significa também uma libertação eterna. Quando nós estamos orando, nós estamos pedindo para Deus que Ele limpe do nosso coração e limpe os inimigos para que a nossa caminhada seja pura. Porque os inimigos são muitos. E esse Salmo 3 aqui, meus amados, é um sinal de Deus para a tua vida. Quando você estiver se sentindo perseguido, quando você estiver se sentindo fraco, leia o Salmo 3, leia o Salmo 4, são salmos maravilhosos, que você pode fazer essas leituras e pedir para Deus em oração, para que Deus possa agir em tua vida, para que os inimigos não te vejam, mas se eles te verem, eles não vão conseguir os seus objetivos de querer destruir a obra de Deus, porque quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para terminar. E que Deus te abençoe e que esta mensagem fique gravada no seu coração. E lembre-se, o Senhor, Ele escuta a tua oração, Ele escuta o teu clamor, mas é preciso que você acredite sem ver, porque Ele estará aqui a todo momento para te abençoar e para ouvir a tua oração. Grande abraço, Deus abençoe a todos.